Mas a gente vê hoje também a tecnologia avançando. Essa semana mesmo a China já lançou o primeiro sol lá pra cima. O primeiro sol artificial. Misericórdia do homem. Mas aí estão lançando, até foi o senhor falou, sobre o computador quântico. Ok. Esse computador quântico alinhado com a inteligência artificial hoje no mundo, ela não teria também, não como atributo de Deus, mas parecido, porque o diabo é igual macaco, ele copia as coisas de Deus. Pastor Wilson O Wilson Monteiro fala isso. Ele não estaria copiando, porque pensa, um chip no nosso cérebro, onde um fone de ouvido, cair para eu estar inventando aqui, já capta nossas ondas cerebrais, já sabendo o que a gente está pensando. Leitura das nossas leitura retina agora. Estão fazendo leitura das nossas... Tudo. Não seria a onipresença, porque a inteligência artificial não poderia estar pensando o que a gente está pensando, sabendo o que a gente está pensando, estaria em todo lugar que tivesse internet no caso, que isso não demorará muito também para o Elon jogar um monte de satélite ali e ter internet tudo quanto é lado, sem exceção. Internet dos corpos. Entendeu? E como o senhor vê isso? Tem essa possibilidade desse futuro? E o que a Bíblia diz sobre esse futuro? Bom, a gente tem que entender que tudo isso que a gente anseia ou busca foi dado pelo conhecimento, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. Se eu não acessei a árvore da vida, toda a minha intenção vai ser uma intenção mais caída. Concorda? Sim. Quando a gente vai entender onipresença, onipotência, né? Eu pregar muito isso por causa do conceito de elétrica. Eu formei em elétrica. Aí você vai pegar velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Aí eu calculava, beleza, a Terra tem mais ou menos 40 mil metros de circunferência, então Deus dá aí 9, 10 vezes em volta da Terra por segundo, então ele pode estar em um segundo em qualquer lugar da Terra, porque ele é muito rápido. Então, a gente quer sempre explicar isso de uma maneira material, natural. Natural. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo espiritual. Essa onipresença dele está falando de espírito. Essa onipotência está falando de todas as criações que é no corpo, ok? Onipotente, onipresente e onisciente. Quando vai falar de onisciência, ele está falando da alma também, ok? Sim. Você vai ser ciente na alma. Então, o que o inimigo quer? Roubar a sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele vai ganhar o mundo inteiro, ele está ganhando através do seu corpo, que é mortal, está condenado. O espiritual, que é o espírito, ou ele vai estar vazio ou ele vai estar selado. Se ele está vazio, ele volta para o Deus. Tchau. Se ele está selado, aí há resgate para a alma. Agora, se está vazio, perdeu a alma. Essa alma é que o inimigo quer, que isso é energia para ele. Então, quando a gente vai falar de conhecimento, sabedoria, é tudo na mente, ok? Sim. Cristo fala assim, o que Paulo fala? Vai falar que Cristo é o cabeça, ok? A igreja é o quê? O corpo. Corpo obedece o quê? Cabeça. A cabeça. Se a cabeça é Cristo, ele está governando. Sim. Então o corpo vai movimentar os membros só porque a cabeça está dando uma ordem. Está dando uma ordem. Aí agora voltamos para nós. Se na nossa cabeça, se a nossa mente está sendo dominada por algo, nós não temos mais livre-arbítrio. Perdemos o livre-arbítrio. Porque esse algo que está governando a nossa mente, a nossa cabeça, vai fazer comando para o corpo. Isso seria como um sinal, então? Escravizado, sim. Vai ter todo um sistema, né? Vai ter todo um... eu vi aquele Missão Impossível, 1 e o 2, que até no cinema, né? Fala a entidade, né? A briga pela entidade, a entidade que comanda tudo. Então, assim, isso aí, infelizmente, por isso que se fala, né? A Bíblia é clara falando assim, se os últimos dias não fossem abreviados, perderia. Sabe por quê?
Presta atenção. Tudo que gira em torno de nós está na nossa mente, ok? Quando você fecha o olho na sua casa à noite, dormindo, e você está dormindo ali e tem um sonho. Aí você já sonha, vou dar um exemplo aqui de um sonho. Você deitou 3 horas da manhã, aí você teve um sonho, foi lá na praia, um monte de gente, conversou, anoiteceu lá, amanheceu de novo, você na praia, comendo, bebendo, divertindo com todo mundo, ok? Sim. Voltou para casa, ficou, de repente você acorda. Aí você acorda 6 horas, 3 horas, só daqui tá na praia, dá quase 10. Aí você ficou lá 2 dias, então tá falando dos tempos, porque aqui nosso tempo é mais lento, entendeu? Na alma é mais rápida e no espírito praticamente não existe tempo, mas existe. Você lembra que nós comentou sobre isso antes? Porque se tem criação no céu, então tem partes e essa parte precisa de tempo. Aí o que o inimigo quer? Pegar a sua alma. A mente está na alma. Ela comanda o corpo através do cérebro, mas a mente está na alma. Okay? Tanto é que seu corpo morre, seu cérebro morre. Ok? Mas sua mente faz parte da sua alma. Então toda a sua identidade, sua mente entende. Então você é separado, né? Vai lá para o paraíso, você aceitou Cristo, sua mente está lá, porque você é consciente. Ok? Aí o que o inimigo quer? Entrar na sua cabeça, entrar em você, acessar toda essa mente, te escravizar, né? Aí vai conectar, vai te conectar num computador, aí você entra em Matrix, né? Que é aquele filme antigo, né? E o Matrix é bom, que o povo não sabe de código nenhum, né? New é as letras do on. On está falando primeiro. Então o primeiro se conectar. Sempre vai falar do primeiro. É o primeiro que vem salvar. Aí está falando analogia lá em Gênesis, ok? Está falando dele. Você vai ver o contexto de um salvador que veio para tirar aquelas pessoas que estavam escravizadas. É Bíblia purinho. Bíblia purinho, mas num contexto de anticristo. Porque ele copia, igual a gente falou. Então ele quer copiar. Então o que quer fazer? Que as pessoas... Vou dar um exemplo aqui sem vamos dizer assim, sem racismo, né? Sem nada. Mas uma pessoa que entrar no computador, ela pode ser homem ou pode ser mulher. Ela pode se conectar lá e ser o que ela quer. E naquela que ela quer, ali é o mundo. Ali vai ser esse mundo aqui criado dentro de uma máquina. Então o corpo dela está aqui, mas a mente dela está conectada lá. E lá tem um outro corpo e ela está feliz lá. Ela não se sente feliz aqui, mas se sente feliz lá. É um absurdo, é uma aberração. É o metaverso que o dono do Facebook está fazendo lá. Isso, é o metaverso. E aí vão desconectar pessoas daqui para conectar lá. E aqui vai ficar um corpo escravizado. Meu Deus. E eles acham que está tudo bem lá. E aí o computador quântico sabe o que é? Porque quando a gente tem as leituras de bytes, né? Que é 9, é 0, 1, né? Você vai ter as portas lógicas. Eu vou estar falando umas coisas que vocês não vão entender, mas a gente que estudou sabe. Então tem as portas lógicas 0, 1. Então você vai fazendo essas alterações para a porta ser abrir ou fechar a porta, vamos dizer assim. Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo um computador quântico. O computador quântico, ele não faz leitura de 0, 1. Ele faz leitura baseada em dados. Ou seja, através dos dados que você tem, do gosto seu, ele vai fazer a escolha por você. Então você perdeu a Direito de escolha. Você perdeu o direito de escolha, como é que você vai aceitar Jesus? Meu Deus. Aí por isso que Jesus fala, se você aceitar a marca, não tem como.